Gravando. Então, bom dia a todos e todas. Vamos iniciar nossa sessão da Quarta Câmara Julgadora do dia 22 de janeiro de 2025, a nossa primeira sessão aí do ano, após o recesso. Sejam todos bem-vindos aí, reiniciando. Agradeço ao doutor Hélio, que veio substituir o doutor Adolfo Bergamini, que se ausentou, né? Inclusive, eu vou anunciar a retirada de alguns processos, que o doutor Bergamini é o relator e tinha pedido vista, né? Então, o primeiro caso o auto 4143-316, da Boa Importação e Exportação. O doutor Adolfo Bergamini era é o relator, né? E o doutor Rubens com vista, então esse processo vai ser retirado de pauta. Está presente a doutora Maria Luísa. Doutora Maria Luísa. Então, novamente, eu achei até que esse caso era do doutor Flávio, relator, mas não é, do doutor Adolfo também, então ele vai ser retirado de pauta, porque foi uma substituição inesperada após a publicação da pauta. Então, ele vai retornar numa outra oportunidade. Tá? Bom, Então, presidente. tá? Obrigada pela sua presença e acompanhe a pauta que ele retornará em breve. Obrigada, boa sessão. Vou aqui pedir licença para me retirar. Agradeço a presença. Também serão retirados dois autos de infração, 5024.707, 5024.708, Marcelo Guidotti, Juliana Guidotti. O doutor Rubens é o relator e tinha vista do doutor Adolfo Bergamini. Então, o doutor Ian está presente, avisando aí, doutor Ian, que serão retirados, tá? Por este motivo de substituição inesperada do doutor Adolfo, mas retornará em breve também, doutor Ian. Muito obrigado, presidente. Peço licença para me retirar. Bom dia. Bom dia a todos. Também será retirado de pauta o 5035.204, Teodoro Moraes, Indústria e Comércio, o doutor Adolfo Bergamini é o relator. Não tem, nesse caso, advogado presente. Então, bom, vamos iniciar a pauta com o doutor Marcelo Ferraz, está presente, né? É o advogado. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Da Soft, né? Vai fazer sustentação oral da Soft, então vamos iniciar neste caso. O auto 5024.416, Soft Brasil Limitada, doutor Flávio é o relator. Então, doutor Flávio, com a palavra, iniciando aqui esse caso, vou gravar a sustentação oral, realizada pelo doutor Marcelo Ferraz Pinheiro. Então, gravando também a sustentação oral. Então, com a palavra, doutor Rubens. O Rubens não, desculpa, Flávio. Flávio, você é o relator. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Marcelo. Vou passar a breve leitura do relato, aí já abro a palavra para o senhor. Face da empresa autuada foi lavrado AIN apontando a infração abaixo. É somente uma infração. Deixou de proceder o estorno de crédito de CMS no montante de 2.315.629 no período de janeiro de 19 a dezembro de 22, decorrente de entradas de mercadorias cujas saídas isentas subsequentes foram destinadas aos municípios aos quais a legislação exige estorno, conforme discriminado nos documentos juntados. Notificado, o contribuinte não comprovou os estornos exigidos pela legislação, os valores dos custos das mercadorias referentes às remessas destinadas à Zona Franca de Manaus e ou área de livre comércio foram arbitradas nos termos dos artigos 47 e 493 do regulamento. Infração referente às operações próprias. O julgador singular julgou procedente a acusação. A autuada apresentou recurso ordinário e a DRF juntou o parecer. É esse o breve relato, presidente. Então, doutor Marcelo, com a palavra, o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação oral.
Muitíssimo obrigado, doutora Maria. Desde já gostaria de desejar um feliz 2025 a todos. É muito bom começar o ano sendo a primeira sustentação oral desse importante tribunal. Tá? Conforme bem mencionado, esse é uma auto-infração que está sobre a relatoria do doutor Flávio, que muito bem pontuou que se trata de um caso de ausência de estorno de crédito do ICMS decorrente de saídas que foram destinadas para áreas de livre comércio, ou seja, operações subsequentes que foram isentas. Antes de ingressar com os próprios argumentos de mérito, queria fazer um pequeno apontamento acerca da própria natureza da operação. Não se trata, e aqui definitivamente não se trata, de aquisição de mercadorias para revenda. Na verdade, isso está muito bem pontuado no relatório, é que a própria Soft adquiriu vários e vários insumos, com base nesses, todos os insumos devidamente tributados, com o ICMS destacados, tomou o crédito do ICMS e, com base nesses insumos, produziu outros produtos. Que tipo de produtos? Produtos de higiene pessoal, ela muito bem presta. Produtos, por exemplo, guardanapo, papel higiênico e todos os demais produtos que versam sobre sua produção. Após produzir tais produtos, ela remeteu a estabelecimentos que estão situados em áreas de livre comércio. Pela própria legislação, de fato, nessa saída não há tributação, há uma isenção. Bom, assim sendo, a fiscalização, ao confirmar que havia uma saída não tributada, ela exigiu o estorno sobre as aquisições que geraram crédito do ICMS na sua entrada. Ao fazer isso, ao invés de considerar o efetivo custo de produção do produto, afinal, não se trata de uma mercadoria que foi revendida, foi de um insumo que foi utilizado na produção de um produto e esse produto que foi remetido. Bom, a fiscalização utilizou como parâmetro uma margem de valor agregado, o IVA, para, a partir daí, exigir o montante que deveria ser estornado. Ao assim proceder, na nossa visão, incorreu num pequeno vício de nulidade. Que vício é esse? Ora, o arbitramento, como se sabe, não é uma metodologia que pode ser utilizada ao bel prazer do fisco ou como bem entender do fisco. Na verdade, se trata de uma hipótese excepcional, e só pode ser utilizada quando não há efetivamente informações, documentações que possam subsidiar e dar suporte ao fisco para realizar o próprio lançamento do crédito tributário. Mas no nosso caso é diferente. Ele tinha todas as informações, todos os acessos. Basta olhar para a própria contabilidade do contribuinte. E, novamente, partindo para um argumento agora de mérito. O nosso primeiro argumento é a própria nulidade do auto-infração em razão de erros na metodologia de cálculo. Nosso memorial protocolado nos autos, até indicamos um recente precedente deste tribunal, em caso que é bastante análogo. Mas, indo agora para a melhor parte, que é o mérito em si. Fato, sendo bastante coerente, não houve o estorno do crédito do ICMS. E, de fato, não houve mesmo. Por que não houve? Basicamente, a empresa, concordamos com ela integralmente nesse sentido, de que as operações destinadas às áreas de livre comércio são, pela própria legislação, tá, considerada como operações de exportação. A legislação deixa isso bastante clara, inclusive, até com o dispositivo aberto. O artigo 4 do Decreto-Lei 28867, ele equipara a saída dessas mercadorias, tanto na Zona Franca de Manaus, como também nas áreas de livre comércio, como operações de exportação. E se assim o é, se são efetivamente operações de exportação, não mais falamos em isenção, que começamos lá no relato. Na verdade, estamos falando de operações que são imunes à incidência do ICMS, nas saídas. E se há aqui uma imunidade, a própria Constituição Federal, ela garante a manutenção do crédito. Onde está isso na Constituição? Artigo 155, parágrafo 2º,
Inciso 10º, a linha A. Ela mantém e assegura o crédito na origem nas operações de exportação. Então, recapitulando as operações autuadas. Se eu adquiro insumos na minha produção, realizo a industrialização e gero um novo produto, remeto esse novo produto a uma exportação, pela legislação brasileira é uma exportação, o meu crédito tomado, ele deverá ser necessariamente mantido. Então, por essa razão, a empresa de fato não realizou o estorno, porque ela entende que se trata, na verdade, de operações de exportação, como a própria legislação interna determina. Temos também sólidos precedentes, tanto no Tribunal de Justiça de São Paulo, no STJ e também no STF, fundamentam o tema. Um outro argumento nosso é um argumento subsidiário, e desde já esclareço que prometo, por ser a primeira sustentação, não vou utilizar os 15 minutos. Na verdade, espero nem utilizar metade. Eu estou aqui concluindo minha fala. Um outro argumento subsidiário é, ainda que se entenda pela necessidade de manter o estorno do crédito, então eu faça sobre o valor do custo das mercadorias, e seja o julgamento convertido em diligência para, a partir daí, poder apurar quanto efetivamente é o custo da mercadoria autuada, para, então, retificar o lançamento. O que se quer dizer aqui? Novamente, não se trata de mercadorias que foram adquiridas para serem revendidas. Muito pelo contrário. A Soft nem realiza esse tipo de operação de varejo direto, de compra e venda. Ela efetivamente produz todas as suas mercadorias. Se é uma produção de mercadoria, eu devo considerar o custo de produção do produto, ao invés de um valor para revenda. É com base nesses argumentos que pedimos subsidiariamente, caso entenda pela manutenção do estorno do crédito CMS, que ao menos esse estorno seja realizado com base no custo efetivo da mercadoria, devendo assim os autos serem remetidos para nova diligência. Com base nesses sucintos fundamentos, essa primeira sustentação 2025, queria finalizar agradecendo mais uma vez pela oportunidade e pedimos, novamente, integral improcedência do auto de infração discutido, seja pela nulidade em relação à metodologia de cálculo adotada, seja no próprio mérito, que garante a manutenção do crédito. Subsidiariamente, caso assim entenda pela manutenção do auto, que ao menos seja convertido em diligência para que seja apurado o custo de produção dos produtos autuados. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Encerro aqui a minha fala. Obrigada, doutor Marcelo. Então, Flávio, com a palavra, relator, para o seu voto. Obrigado, doutor Marcelo. Muito boa sustentação oral. Começamos muito bem o ano aí. Só o voto. A autuação versa sobre a exigência de estornos dos créditos nas remessas para a área de livre comércio, quando não há convênio que permita a manutenção do crédito. A autuada alega que a autuação não prospera em seu mérito. Entende a ausência de convênio é irrelevante, pois as vendas realizadas às aludidas áreas de livre comércio são equiparadas à exportação, conforme entendimento consolidado nos tribunais judiciários. Bom, é de rigor o estorno do crédito quando a mercadoria for objeto de saída não tributada ou isenta, sem que haja a previsão de manutenção do crédito, como dispõe o artigo infringido, 67.2 do regulamento. Tal previsão tem amparo legal na Lei 6374, de 89, e constitucional no artigo 155, parágrafo 2º, 2. O convênio 52 de 92 prevê que não será permitida a manutenção do crédito na origem nas saídas para áreas de livre comércio. Não há menção à manutenção do crédito nas saídas a tais áreas na legislação vigente. O convênio 52/92 permanece válido, vigente e eficaz. Em que pese o esforço e os bem elaborados argumentos da autuada,
as decisões judiciais acostadas não se prestam a afastar as determinações de lei, na forma do artigo 28 da Lei 13.457 de 09. Em atenção ao bem elaborado recurso, transcreve a ementa de acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do TJ de São Paulo, em sentido oposto à tese da autuada. Na apelação 1881, 84/2020, 826/0510, pedindo licença para adotar para os trechos em destaque em razão das razões do meu voto. Tá, aí, bom, só vou ler o trecho destacado. O mérito propriamente: ação anulatória de débito fiscal, ICMS, operações de remessas de mercadorias a áreas de livre comércio, creditamento indevido, inadmissibilidade da equiparação dos benefícios concedidos à Zona Franca de Manaus à área de livre comércio, decreto 35668, que não foi recepcionado pela CF de 88. Dever de estorno que decorre de lei, sentença reformada para julgar improcedente o pedido principal formulado. Bom, retorno ao voto. Não está se procedendo qualquer discriminação com base no destino dado às mercadorias, para qualquer saída isenta ou não tributada, sem que haja manutenção do crédito, é de rigor o estorno do crédito. A destinação das mercadorias pode implicar em diferença na tributação, como incidência do imposto, necessidade de estorno de crédito, alíquota aplicável, sem que implique em discriminação com base na destinação da mercadoria ou violação do artigo 152. O contribuinte requer que o processo seja convertido em diligência para que seja apurado o custo das mercadorias vendidas e, com base nos insumos, seja feito o estorno do crédito. O autor do feito notificou a autuada a apresentar o custo das mercadorias. Em manifestação após a defesa, o autor aponta que a autuada não respondeu à notificação, a autuada não diz sobre o não atendimento, não traz o custo de produção no processo. Correta e amparada na legislação a postura do fisco. Não foram juntados aos autos quaisquer documentos que demande análise, o que difere o presente caso do citado pela autuada em seu RO. O arbitramento do valor das operações é lícito, em especial em situações que o contribuinte omite informações que só ele dispõe, como aquelas afetas ao seu processo produtivo, utilização de insumos e custos de produção. A autuada pretende aproveitar-se de sua própria omissão para estampar a pecha de nulidade ao presente AIM. O autor do feito esclareceu em atenção ao artigo 47.493 do regulamento que utilizou os meios disponíveis para alcançar o valor a ser estornado. Eu transcrevo o trecho da manifestação fiscal, mas eu vou poupar a leitura. É firme o entendimento desse tribunal de que não é necessária a recomposição da escrita fiscal para se exigir créditos indevidamente tomados ou estorno de créditos não realizados pelo contribuinte. O crédito devido e não estornado está na escrita fiscal do contribuinte e lá ficará. A recomposição da escrita fiscal do contribuinte é efetuada pelo auto de infração. O fisco, através do auto de infração, faz a cobrança do crédito indevido. A multa não é confiscatória, aplicada sobre o valor do estorno não realizado em percentual de 100%. A multa deve ser de tal envergadura que coíba a conduta irregular. Ainda há que se observar que a multa é prevista em lei, não é possível afastar no julgamento efetuado no contencioso administrativo as leis. Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso ordinário. É esse o voto, presidente. Eu vou colocar Obrigada. aqui no sistema. Sim. Está aqui, eu estava acompanhando, você vai registrar, né? Agradeço, então, Flávio. Então, os debates estão abertos para manifestações. Eu acompanho o relator, presidente. Estamos de acordo, senhora presidente. Eu também acompanho o relator, doutor Flávio. O voto está bem fundamentado, esclarecido. Acompanho o relator.
Então, já está aqui registrado. Podemos, então, encerrar os debates e passar para a votação, verificando o quórum. Alguma dificuldade no empate, doutor Hélio? Para confirmar a sua presença. E está sem som. Estou retornando aqui. Sim. Fique à vontade. Agora Sim, foi? agora sim, confirmou. Agora, então, iniciando a votação. Então, encerrando a votação, o resultado, então, foi unânime, doutor Marcelo. Então, o recurso foi não provido, né? Então, esse é o resultado, conforme lido pelo relator, doutor Flávio. Agradeço a sua presença, tá? E seja bem-vindo nas próximas vezes. A primeira do ano da quarta Câmara Julgadora. Tá ótimo. Eu Muito que agradeço. obrigada. Bom Muito dia a obrigada. todos e bom trabalho, hein? Bom dia, Tchau. igualmente. Até a próxima. Até. Mas, doutor Até a Marcelo, bom dia, próxima. bom trabalho. Fica à Tchau, Flávio. vontade. Então, temos mais um processo. Deixa eu só finalizar aqui. Votação finalizada, encerrar o julgamento, né, neste caso. Então, encerrei o julgamento. No caso da Softs Brasil, o recurso foi não provido. E vamos passar para o auto de infração 5022759, Unicargo Transportes e Cargas Limitada. Eu sou a relatora, então não temos advogado presente para sustentação oral. Vou fazer agora um breve relato aqui do caso. Então, é um recurso ordinário que a decisão democrática julgou procedente o auto de infração, que descreve a seguinte acusação: a infração relativa ao creditamento indevido de ICMS, sendo que os créditos foram efetuados diretamente no campo demonstrativo do valor total dos ajustes, com a descrição ICMS precatório.
e o contribuinte foi notificado a comprovar as origens dos créditos sem ter apresentado a referida documentação. Então, a recorrente sustenta que adquiriu precatórios estaduais de terceiros e o creditamento foi efetuado conforme escrituras de cessão lavradas perante o tabelião de notas e homologadas perante o juízo competente do processo de origem. As compensações administrativas, então, foram realizadas com o encontro de contas de débitos e créditos, então, aponta que seriam legítimas, uma vez que a autuada teria se tornado credora do Estado de São Paulo, figurava como devedora do ICMS do mesmo ente federado do Estado de São Paulo. Cita o artigo 100 e parágrafos 13 e 14 da Constituição Federal. Então, constrói, né, essa linha de raciocínio, essa tese com base na Constituição Federal, que foram incluídos pela Emenda Constitucional número 62 de 2009, e o artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cita também jurisprudência. Argumenta que o Estado de São Paulo recebe pedidos de acordo de precatórios autorizado nos termos do artigo 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, resoluções da PGE 1224. Argumenta também no sentido da confiscatoriedade e abusividade da multa aplicada, pleiteando a sua redução, bem como a abusividade dos juros e termo inicial dos juros, da incidência dos juros sobre o valor principal e sobre a multa. E assim requer, então, que seja anulado o auto de infração em questão. Então, eu digo que, nos fundamentos, a fiscalização, então, notificou o contribuinte a apresentar os documentos que comprovassem a regularidade, então, desse credenciamento constante na guia de informação, né, nas guias de ICMS, no período em que há essa escrituração fiscal digital desse PED-FD da empresa. A recorrente, então, como eu disse, sustentou que o creditamento teria sido efetuado consoante esses artigos, né, 100, parágrafo da Constituição Federal, e a emenda constitucional, e o ADCT, né, o artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, uma vez que foi efetuado conforme escrituras de cessão lavradas perante o tabelião de notas e homologadas perante o juízo competente do processo de origem. Então, a fiscalização entendeu que essa compensação necessitaria de lei reguladora estadual, consoante o artigo 170 do CTN, e que o Estado de São Paulo não editou a lei específica para que o contribuinte se creditasse de valores referentes ao precatório adquirido legalmente. No mesmo sentido, foi o entendimento da decisão recorrida. E aqui eu destaco o trecho da decisão recorrida, né, que cita o CTN, né, a respeito da extinção do crédito tributário, que extingue, então, a compensação, né, o artigo 156, que extingue o crédito tributário, a compensação, pelo encontro de contas, mas também é necessário observar o artigo 170 do CTN. Somente lei poderia autorizar uma compensação de natureza tributária, prevista no artigo 156, inciso 2. E aqui cito também um longo trecho da decisão recorrida, ressaltando aí o artigo 170 do CTN. E eu digo que concordo com a decisão recorrida e com a fiscalização, pois a compensação prevista no artigo 170 do CTN depende de lei específica do ente público tributante, no caso, o Estado de São Paulo. Entretanto, não há previsão legal para suportar o creditamento feito pelo próprio contribuinte. Não há lei estadual de São Paulo que autorize a compensação de valores originários precatórios para a apuração do ICMS devido em cada período. A Lei 6374, os artigos 59 e 61 também do regulamento, né, que regulamentam o direito de compensação, visam garantir a não cumulatividade do próprio imposto, do ICMS, e apenas autorizam o creditamento do imposto anteriormente cobrado, então, em operações anteriores. Não há previsão para compensação do ICMS com precatórios.
Importante ainda destacar o comunicado CAT 46 de 2006 da Cefaz, que esclarece sobre a impossibilidade de compensação de débitos fiscais relativos ao ICMS com precatórios judiciais. Então, aqui eu trago esse comunicado CAT, né, transcrevendo, e digo que, nesse sentido, está correta a autuação, pois foram glosados créditos apontados pela fiscalização com a aplicação da penalidade prevista em lei e exigidos acréscimos legais cabíveis. A respeito do argumento relativo à confiscatoriedade e abusividade da multa e à redução da multa, a razão está com a Fazenda Pública, já vista que a multa aplicada está de acordo com a legislação válida, vigente e eficaz, então não há fundamento para a redução dessa multa aplicada, né? Nem se cogitou do 527A apenas sobre a multa aplicada, a redução da multa em geral, né? Então, eu aqui só também disse que não há fundamento legal. No que diz respeito à abusividade dos juros e termo inicial da incidência de juros sobre o valor principal e sobre a multa, também a autuação está correta, né? A autuação é posterior à Lei 16.497 de 2017, que alterou o juro, a taxa de juros ao patamar da Selic. Então, não havendo que se falar em abusividade ou juros superiores à Selic. Quanto à questão da base de cálculo, então também é legítima a sua atualização, e cito a súmula 13 deste tribunal, então conheço e não nego provimento ao recurso ordinário do contribuinte. Esse é o voto e fico à disposição para esclarecimentos, e os debates estão abertos. Presidente, acho que esse caso não tem o que dizer, né? Então eu acompanho. Acompanhe, presidente. Estamos de acordo, senhora presidente. Acompanha, presidente. Sim, então podemos aqui encerrar os debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação, então todos acompanharam a relatora, foi unânime pelo conhecimento integral e não provimento do recurso ordinário do contribuinte, no caso da Unicargo Transportes e Cargas Limitada, o auto 5022759. Então, encerrando este julgamento também. Então, com isso, nós já encerramos a nossa pauta de hoje, que hoje foi recorde, infelizmente, né? Até tínhamos uma pauta aí bem cheia, mas acabou ficando reduzida, né? Mas esse o nosso início, pelo menos para o início, né? O início ia ser bem cheio. Então, Oswaldo, podemos, então, até encerrar a gravação. Encerrado, presidente.